Olá, pessoal. Tô planejando aqui para colocar o seu na posição que fica boa. Oiê. Olá! Boa Tudo noite. bem? E bolo, hein? Probleminha técnicos de normal, né? É, acontece. Tem que aprender. Faz parte, faz parte. Uhum. Boa noite, pessoal. Quem tá entrando aí? Andressa, Selma, Nadir, Josi, Tia Cris. Kelly. Kelly Aparecida. Oi, Kelly. Boa noite. Essa é uma conhecida. O som tá cortando. Ó, Di, boa noite, Di. Foi de... Vamos começar aí mais uma live, né, Fabi? Bora Hoje, lá. hoje o capítulo 23. E aí com a estreia da Fabi comigo, hein? Essa é a nossa estreia aí. Bom, vamos dar início então. Vamos falar pro pessoal. Aguinha, ó. Aguinha, ó. É isso aí, pessoal. Colocar a aguinha aí do lado para já ir frutificando. E aí a gente receber as boas energias aí de cura e as bênçãos, né, para o nosso dia a dia. Vamos começar aí fazendo a nossa oração, pedindo ao Pai aí para nos abençoar, para a gente ter mais o resto aí da semana aí bem tranquila, que a gente tenha saúde, que traga essa energia boa aí para o nosso lar, que tudo de bom venha a nosso favor, né? Tudo que for do nosso merecimento, tudo aquilo que a gente conquistar, né? Que a gente almeja conquistar, a gente consiga alcançar e que assim seja. Pedir a espiritualidade amiga, né? Que esteja com a gente aí nessa live e que consiga a gente alcançar, né? Nosso estudo de hoje. Assim seja. Assim Então, seja. eu vou fazer a leitura. Capítulo 23, né? Do livro, ó. Jesus no Lar. Os mensageiros distraídos. Os ouvintes do culto da Boa Nova discorriam sobre as polêmicas que se travavam incessantemente em torno da fé nos círculos do Ó, o gato aparecendo. Peraí, deixa eu te... Eu tenho que vir para a cozinha, senão a internet não funciona. Vou começar de novo. Os ouvintes do culto da Boa Nova discorriam sobre as polêmicas que se travavam incessantemente em torno da fé, nos círculos do farisaísmo, várias escolas. Quando Cristo, dentro da profunda simplicidade que lhe era característica, narrou tolerante. Um grande senhor recebeu alarmantes notícias de vasto acampamento de servos em zona distante da sede dos que se viam fustigados por febre maligna e desejoso de socorrer que sofriam na região remota de seus domínios, enviou-lhes mensageiros de confiança, conduzindo remédios adequados à situação e providências alusivas ao reajustamento geral. Os emissários saíram do palácio com grandes promessas de trabalho,
segurança e eficiência na missão. Todavia, assim que se viram fora das portas do Senhor, começaram a rixar pela escolha dos caminhos. Uns reclamavam o atalho, outros a planície sem espinheiros, e outros ainda pediam a passagem através dos montes. Longos dias perderam na disputa, até que o grupo se desuniu, cada falange atendendo aos próprios caprichos, com absoluto esquecimento do objetivo fundamental. As dificuldades, porém, não foram solucionadas com decisão. Criados os roteiros diferentes, como que se dilataram os conflitos. Reduzidas agora numericamente, as expedições sofreram com mais rigor os golpes esterilizantes das opiniões pessoais. Os viajantes não cuidavam senão de inventar novos motivos para o atrito inútil. Entre os que marchavam pelo caminho mais curto, pela vargem e pela serra, lavraram discussões improdutivas, contundentes e intermináveis. Dias e noites preciosos eram desperdiçados em comentários ruidosos sobre a febre, sobre a condição dos enfermos ou as paisagens em torno. Horas difíceis de amargura e desarmonia, de momento a momento, interrompiam a viagem, sendo a muito custo evitadas as cenas de pugilato e homicídio. Surgiam as contendas, a propósito de mínimas questões, com pleno desperdício da oportunidade, e, em razão disso, tanto se atrasaram os viajores do atalho, quanto os da planície e do monte. Uma vez que se encontraram no Vale da Peste, a um só tempo, com enorme e irremediável desapontamento para todos, porquanto, à míngua do prometido recurso, não sobrara nenhum doente vivo na carne. A morte devorara um a um, enquanto os mensageiros discutidores matavam o tempo através da viagem. O mestre fixou nos aprendizes o olhar muito lúcido e aduziu. Neste símbolo, temos o mundo atacado pela peste da verdade e da descrença. E vemos o retrato dos portadores da medicação celeste, que são os religiosos de todos os matizes, falam na terra em nome do. Os homens iluminados pela sabedoria da fé, entretanto, apesar de haverem recebido valiosos recursos do céu para os que sofrem e choram em consequência da ignorância e da aflição dominantes no mundo, olvidam as obrigações que lhes assinalam a vida e, sobrepondo os próprios caprichos aos propósitos do Supremo Senhor, se desmandam em desvarios verbais de toda espécie, enquanto alimentam o distúrbio, levianos e distraídos, os necessitados de luz e socorro desfalecem à falta de assistência e dedicação. E, afagando uma das crianças presentes, qual se concentrasse todas as esperanças no sublime futuro, finalizou sorridente e calmo. A discussão, por mais proveitosa, nunca deve distrair-nos do serviço que o Senhor nos deu. Eita, eita, nós. É engraçado, né? Porque cada capítulo que a gente estuda, né? E não só das lives que eu faço, mas de todas que o pessoal vem fazendo, né? A primeira frase, né? Fica até redundante a gente falar, né? Que a lição dada é assim um espetáculo, né? Para a gente, né? Às vezes é como se fosse um tapa na nossa cara, um aprendizado para a gente relembrar alguma coisa que a gente não está fazendo, ou é para mostrar o caminho.
Mas, assim, é sempre uma coisa, assim, muito forte, né? É. Ela Eu falo, vem que vem. esse, esse livro, os ensinamentos dele são bem fortes, são bem do dia a dia nosso mesmo. E, apesar de ter sido escrita há tanto tempo atrás, muito atual. São lições, assim, eu acho que toda lição também que eles trazem para a gente, os amigos espirituais, são muito atuais, né? A gente acha ela a todo tempo. E esse em especial, Jesus, né? É ele falando com os discípulos intimamente. E é legal porque você fala assim, ah, mas foi um livro, ele é inspirado por Jesus ali, então fala assim, ah, mas teve a parte humana, né, que escreveu e tudo mais, mas, gente, a inspiração é nítida que é de Jesus, né, é uma coisa muito forte. E é legal o jeito que ele fala, né, por exemplo, é, Jesus, ele é tolerante, né? Mas ele assim, ele deixa o pessoal falar, né? Deixa o pessoal discutir, fala, dá exemplo, usa parábolas. E aí você entende da melhor forma possível aquilo lá, né? É uma coisa, assim, é fantástica. É demais. E então vamos começar aí falando um pouquinho, eu já no começo aí eu acho muito legal quando ele fala, né, que Cristo dentro da profunda simplicidade, né, que lhe era característica, narrou tolerante, né? Aí a gente já pensa, né, poxa, na simplicidade de Cristo, né? A pessoa, ah, mas na simplicidade, né? Mas ele era simples no jeito de falar, onde que todo mundo conseguia entender, né? Vamos falar assim, quem tinha que levar o ensinamento, levava o ensinamento que precisava, mas da melhor maneira, né? Então tinha um jeito certo de você falar com a pessoa. Ele tinha todo o tato, né, de conversar, de saber falar, explicar. Então essa simplicidade é uma coisa que me encanta, né? E a gente trazer isso para o nosso dia a dia, né? Às vezes a gente vai falar uma coisa para alguém, a pessoa, poxa, ela fica magoada. Às vezes a gente não sabe como falar as coisas para as pessoas, né? Então, isso aí é uma coisa que ele já vem trazendo dos ensinamentos dele mesmo, né? Não só nesse capítulo, mas de todos os outros que ele vem trazendo, né? E já começando nesse, né? Então é legal a gente falar um pouquinho sobre ele. É. O pessoal tá falando que o som tá ruim. Ó, para mim aqui tava normal. É, não sei se é minha Pessoal, internet aqui, né? vamos continuar. Se tiver ruim, vocês vão falando pra gente, se para ver, às vezes a gente começa de novo, né? Não sei, para dar uma melhorada. Mas vamos lá, né? Vamos É, lá. Bora lá. e um pouquinho mais à frente aí, né, que ele traz, né, conduzindo os remédios adequados à situação e providências alusivas ao reajustamento geral. Os emissários saíram do palácio com grandes promessas de trabalho, segurança e eficiência na missão. Todavia, assim que viram fora das portas do Senhor, começaram a rinchar pelas escolhas do caminho. Isso daqui é uma coisa incrível, né? Porque é a nossa encarnação, né? A gente vai, faz os nossos planejamentos, vai colocando, né, o que a gente vai fazer, né, nossas escolhas, né, antes da gente reencarnar. E aí, quando vem para cá, as coisas totalmente assim mudam, né? Assim, muda da água para o vinho, né? Ah, mas por que que muda tanto assim, né? A gente tem a questão do véu do esquecimento, né? Tem as coisas, por exemplo, que Cristo quer que a gente evolua, né?
E aí a gente tem as dificuldades do nosso dia a dia, né, que vão aparecendo também, que não eram coisas que apareciam antes, né, que não tinham, né? E aí É. a gente fala, nossa, mas como que funciona isso, né? E aí vem várias questões que é legal a gente falar, né? Por exemplo, um exemplo que, quando eu estava estudando, né, me veio na lembrança, né, do filme de Noé, né, que quando eles falam, né, que os anjos, né, desceram para ajudar os humanos, né, e eles eram totalmente de luz, né, e aí quando vieram para a Terra, no filme mostra que eles ficaram com a crosta de pedra, né, em volta deles, né, e eles não tinham aquilo, né. É a mesma coisa com a gente. Às vezes a gente tem uma noção, e aí quando vem para a Terra, né, para a gente conseguir as nossas missões, é uma coisa totalmente diferente, né? A gente passa por várias e várias provações, né, que, Uhum. que vão acontecendo, né? E a questão do véu do esquecimento também, eu acho muito legal a gente falar, né? Porque às vezes as pessoas falam, ah, mas eu não entendo por quê, né? E aí você fala, ah, mas cada um tem o seu, tem que ter, né, esse véu, porque às vezes você vai fazer o tratamento diferente, não é a sua essência, né, aquilo. E não é o que Cristo quer que a gente melhore, né? Então, por exemplo, Uhum. Felipe, sei lá, numa vida passada eu tive uma rincha com você, né, Fabi? E aí eu te Uhum. tratei super mal, né? E aí eu lembro disso, né? E sei lá, por uma vergonha, por querer compensar alguma coisa, às vezes eu vou tratar você de uma maneira diferente, porque isso acontece nos dias atuais, né? Vamos falar assim, Com certeza. sem pensar nas vidas passadas. Então não é isso que Cristo quer, ele quer que a gente tenha a nossa essência, né? Para saber se isso veio do fundo vamos falar assim, do fundo do coração, né? A gente trazer Uhum. para frente. É que se a gente vai aprender realmente a fazer, né? Perder aquele vício errado que a gente tinha no passado, né? Também faz parte disso. Uhum. É bem. E é muito bacana a gente parar, né? Para olhar, comparar essas coisas, né? Eu falo assim, de vez em quando a gente tem que parar, sentar, analisar. Opa, o que está acontecendo? Peraí, aonde que eu tô indo, né? Para onde que eu vou, né? Opa, calma. Aí você É, respira, essa, bota o pé no essa, chão. essa parte que você está falando aí, que o Senhor dá um remédio, dá um monte de coisa para aqueles servos que iam atender os outros. Você pôs como a reencarnação, né? A gente de lá faz aquele monte de plano. O Senhor fala, ó, você vai reencarnar e a gente faz, eu vou ser assim, assado, eu vou fazer. A gente só quer o melhor, só acha que vai fazer o melhor, né? Uhum. Aí chega aqui e a gente esquece as promessas feitas, começa a desanimar, né? E o mundo a falar mais alto, a gente tem que sobreviver, e vai esquecendo, né, da missão, da tarefa que o Senhor nos deu, né? Realmente isso foi muito bem colocado, muito bom. E a gente tem que ter em mente, relembrar isso, né? Será que eu prometi antes de vir? Ah, deve ter sido ser melhor. Então vamos tentar? Vamos continuar nesse caminho? É verdade. Eu falo que, assim, lógico que a minha verdade não é a única verdade, nem a melhor verdade, talvez Uhum. tenha verdade para alguns. Mas a gente É. não tem que levar a ferro e fogo, né? E sim, Uhum. na melhor compreensão, né? Olha, é, você vê, né? A gente tem que se tornar pessoas melhores, né? Ah, eu não lembro o que eu prometi, mas eu sei que tem Uhum. que ser uma pessoa melhor do que eu fui ontem. E eu não, É. e a ideia é não perder tempo tentando ser uma pessoa pior.
Então a gente tem Era o que. ideal, né? É, até porque se a gente fala assim, ah, você vai lembrar do que você prometeu, você, poxa, aí também perde um pouco das questões do que Cristo quer, né? Opa, eu vou só atrás do que eu quero. Mas e aí? Então também não é bem por aí, né? Uhum. E, e é um pouco disso também que eles falam, né? Aqui, assim, no geral, né? Na questão do caminho, né? Que durante o caminho percorrido, né? Eles perdem muito tempo com, vamos falar assim, com bobeiras, né? Perde Uhum. a disputa, né? E esquece o objetivo daquilo, né? E, e você vê, né? Cristo não criou uma religião. Ele não falou para a pessoa, olha, você tem que ser católico por causa disso de maneira nenhuma, né? O que ele falou? Ele pregou o amor, a igualdade, ele falou, tratou o outro com respeito. E aí é onde a gente entra muito nesse mérito, né, de comparação. Eu falo assim, às vezes você pega, por exemplo, um católico, uma pessoa do candomblé, uma pessoa da Umbanda, do Espiritismo, da igreja evangélica, e eles passam e ficam discutindo sobre eles quem tem a razão do quê, e não é bem isso. Essa perda de tempo é justamente isso. Poxa, você tem os benefícios para você fazer o bem, para você tratar os outros melhores. Ah, vamos perder tempo com isso não, gente. Aquele velho ditado, você quer feliz ou ter razão? Né? Vamos ser felizes, vamos ajudar o próximo, né? É. O que mais que a gente pode falar aqui, né? Aqui ele fala, né, dos esquecimentos do objetivo fundamental, né? Que era essa parte aí que foi que a gente comentou. Uhum. Que era o de salvar vidas, né? Uhum, Eles no caminho para levar remédio para os doentes. Aí, comparando com, igual Jesus comparou aqui, com pessoas que têm a missão de vir falar sobre as bênçãos da Boa Nova, né? Ele uhum, é no final, mas durante a lição inteira, ele está falando disso. Igual você citou aí, é, os que são responsáveis, vamos dizer assim, né, pela religião católica, pelo protestante, pelo evangélico, umbanda, eles têm a missão de levar luz, né, de levar remédio para as pessoas. E a maioria das vezes perdem tempo discutindo, não, isso aí da sua religião está errado, isso aqui é que está certo. E perde tempo também preocupando consigo mesmo, né? Querendo a vaidade, fala mais alto, e tudo isso faz a gente perder o precioso tempo que a gente tem. E essa não foi a tarefa dada. Isso é importante a gente estar sempre e pôr isso na nossa vida também, né? Não é só os que têm a missão de falar. A gente também, né? No nosso dia a dia, a gente convive com as pessoas, não é mesmo? E a gente já estudou um pouco, já tem o contato maior com, com a lição, tem conhece as entidades, os médiums da, da,
participação dos espíritos na nossa vida. Então a gente pode também não perder tempo, né? E sempre que tiver oportunidade, falar com as pessoas que estão à nossa volta, né? Sobre essas coisas, sobre Cristo, né? Sobre a missão do planeta, principalmente agora nesse momento em que a gente está vivendo, né? Tantas contendas, a gente está tendo esse momento também, né? Política, guerra, um monte de coisa, né? Uhum. E a gente pode usar esse tempo e falar de Cristo, né? Nesse momento. E porque as pessoas, às vezes, elas também não entendem. E, às vezes, quando a gente fala de Cristo, eles acham que a gente já está pregando uma religião. E não é bem por Uhum. aí. É. Vamos E pregar às o vezes amor, né? é. E Por isso a que, gente vai. Isso fala do amor sempre. A próximo, como a gente sempre, né? por isso que é legal, às vezes, a gente falar com parábolas, né? Porque a gente Uhum. consegue. E vamos falar assim: opa, vamos usar igual Cristo usou, né? Ah, vamos usar É. as parábolas e aí vai jogando, a pessoa vai entendendo de uma maneira melhor, né? Isso é muito bacana. Que, e você vê, né? A gente tem o nosso livre-arbítrio, né? Para a gente seguir o caminho que a gente quiser, né? Claro que tudo tem um limite, né? Isso, para Deus tem um limite, mas, claro, isso é também mensurável aí, só Ele que sabe o, o limite. Mas a grandeza, né, que ele nos permite fazer as coisas, a leveza que ele nos permite escolher, né, e trazer isso para o nosso dia a dia, né? E então é bem isso que ele mostra, assim, no geral também, né, do capítulo. O caminho que a gente está escolhendo, né? O caminho, a gente pode seguir vários caminhos. E é o que ele deixa aqui. É que no meio do caminho as pessoas param para discutir com coisas banais ou coisas à toa que não tem. Isso é o que a gente traz, por exemplo, para a nossa vida, né? Às vezes no meio do caminho a gente está impulsionado, inspirado a seguir aquele caminho correto. E no meio a gente para, dá uma desvirtuada, depois volta. Então, o importante, né, vamos dizer assim, aonde a gente vai chegar, né? Ele, é igual tem aquele ditado que fala, né, que, como que era? Não importa a velocidade, né, e sim o caminho que você tá seguindo, né? Pode ir devagarzinho, mas vai sempre ali no caminho correto, no caminho do bem, para a gente conseguir chegar, né, no destino final. E a gente tem também, assim, a questão do tempo, porque a gente às vezes acaba perdendo tempo, né? E Uhum. estudando aqui, me lembrou muito a live da semana passada que o Anderson fez com a Mirna, que falava justamente sobre o tempo, né? O tanto que às vezes a gente perde tempo com algumas coisas, e que o tempo é precioso demais, né? E, e me veio uma coisa que o Chico sempre falava, né? Que para o espírito, né, quando ele desencarna, né, uma das coisas que faz ele, vamos falar assim, entrar um pouco em surto, né, não entender direito ou remoer muito é o tempo perdido, né? Que ele perdeu com algumas coisas que não valiam a pena ter perdido o tempo. Uhum. Eles falam muito, é o que mais pesa, né? Quando desencarna, essa sensação de tempo perdido, né? É o que faz os espíritos sofrerem muito, né? Do lado de lá. Você vê quantas vezes a gente perde tempo com, às vezes, discussões à toa que não levam a nada. Isso que eu falo, às vezes a gente vai em alguns lugares, né? Ah, aquela pessoa lá, ela sempre cria uma discussão que não vale a pena ser.
vai ficar a palavra dela contra a sua. E você está preparado para ir lá e perder um tempo com isso? Se você não tiver, não vale a pena. É melhor não ir, né? Você vai, Eu sou desse time. porque você vai perder, você vai desestabilizar, você vai baixar sua energia, sua vibração, não vai ficar legal, né? E isso daí é uma coisa que acaba atrapalhando até a gente mesmo, né? Você fala, nossa, hoje estou me sentindo mal, estou cansado, não devia ter ido. Então não vá, guarde isso para nós, né? Para a gente ter, né? É. Voltando aqui pro texto, né? E Uhum. é legal, né, que eles falam, né? Num, que num pedacinho, né? Novos motivos para o atrito inútil, né? Então você tem esse atrito que não vale a pena, igual nós comentamos. E um pouquinho mais à frente, né, ele fala, né, horas difíceis de amargura e desarmonia, de momento a momento, interrompiam a viagem, sendo a muito custo evitadas as cenas de pugilato e homicídio. Você vê, né, até onde vai, às vezes, as situações, né? E isso a gente tem hoje no dia a dia, no nosso dia a dia, as coisas que acontecem, né? Agora, Uhum. ele está vivendo na hora política, né? Não vou entrar no mérito da política em si, Uhum. mas sim na questão de quantas pessoas estão perdendo tempo brigando uma com a outra, né, por conta da Uhum. política em si, né? É. Igual ele fala da questão do pugilato e homicídio, né? A gente teve um caso de, de extremos, né, que brigaram, se mataram por conta de política. Então, assim, tá totalmente, vamos falar assim, fora do que Cristo quer pra gente. Você não imagina que Cristo quer que você vá lá e mata o outro por causa de política, gente. Não pode perder É. tempo com isso. Pois no trânsito também acontece tantas brigas. Você tá andando, a pessoa esquece de dar uma seta, o outro já quer brigar, quer parar o carro. Você fala, gente, passa, vai com Deus. Vai, segue em frente. Só É bem por aí, às vezes até a gente mesmo comete essas gafes, né? Vamos falar, né? Às vezes passa, a pessoa passa correndo, nossa, é um apressadinho aí, né? Mas às vezes a gente não entende também o motivo do outro, né? Mas é. é onde eu falo, né? Os ensinamentos também servem pra gente. Opa, primeiro, né? Pra gente primeiro. Ah, tá ali, ó. É pra gente primeiro. É Com verdade. certeza. Ó, a Kelly falando, infelizmente, perda de tempo e energia. Realmente, ó, a gente perde aí muito tempo e energia com coisas bobas que a gente poderia estar aproveitando aí, levando para o nosso dia a dia, né? E até as coisas que a gente traz, né? Às vezes você pega essa lição aí, né? É legal a gente opa, vamos refletir um pouco nos nossos hábitos que a gente tem, que faz a gente fazer esse tipo de situação. Às vezes a gente não está, vamos falar assim, causando um mal para o outro, mas a gente está perdendo o nosso tempo precioso. Então, às vezes a Uhum. gente, eu não estou fazendo mal, mas também não estou fazendo bem, então tá errado também. Eu estou fazendo, Uhum. não estou fazendo bem o que eu poderia estar fazendo, né? Poderia estar ajudando mais pessoas ou, enfim, né? Trazendo isso para o nosso dia a dia. É legal a gente trazer essa como se fosse uma reforma íntima, né? Sabe aquela reforma íntima que o voo que decolou, né, e tem que fazer uma manutenção no ar, Uhum. é aquilo lá, né? Opa, peraí, deixa eu tentar entender o que eu estou fazendo de errado, porque eu também tenho que seguir o caminho do bem, né? Eu também tenho que seguir o caminho correto. E é isso que a gente tem que trazer.
É, temos mais algumas considerações que eu acho legal a gente falar. Uhum, Você vê, no capítulo, né, em geral, eles falam sobre a questão, por exemplo, eram, eles estavam em grupo, né? E quando a gente traz isso em grupo, né, a gente tem que ter uma atenção muito grande, né, com os discutidores, né, para a gente não cair na soberba, não cair nesse negócio de, olha, eu sou melhor que o outro, porque a gente isso é uma coisa, vamos falar assim, natural, mas errada. uhum, Quando você, por exemplo, você vai fazer uma palestra, você está no meio de várias pessoas, né? E você domina um assunto, poxa, você já fica, nossa, agora eu domino o assunto, né? Ai, uau. eu sou inteligente, olha só que legal, né? Então a gente tem que ter muito cuidado com isso. Porque isso mostra várias coisas para a gente, né? A primeira, né? Os pontos positivos, olha, você estudou, você conseguiu, é um mérito seu. Mas também tem a questão dos pontos negativos. E se você não consegue, né? Por exemplo, você vai fazer uma palestra e você se dá mal, né? Ou, sei lá, você gagueja, não consegue falar, é, ou não vai tão preparado, você se frustra naquilo, né? Então, essa questão Uhum, do grupo, né? Isso te mostra também, às vezes, as questões das falhas, né? Então, tem os pontos bons, né? Os pontos negativos que no geral aí a gente tem. E aí quando, por exemplo, a gente falar, eu tô, vamos falar assim, na parte boa, eu criei a soberba, né, eu sou inteligente. Poxa, você também está perdendo um pouco de tempo aí, porque você podia estar aproveitando o seu tempo para aprender mais ou ensinar outras pessoas, em vez de ficar pensando nessa besteira, né? E a questão também do ponto negativo, que se você não sabe falar, né, não dei conta, poxa, em vez de eu ficar triste, não, pô, vamos ter uma resiliência ali, né? Opa, agora eu vou melhorar, né, e tal, vamos estudar um pouquinho mais, né? uhum, Caminhar para melhoria, né? Vamos dizer assim. E uhum, é isso que o Cristo quer para nós, né? Que a gente caminhe para cada vez melhor, cada vez mais, né? A gente cria esses rótulos na gente, né? E quando a gente fala assim dessa questão desses rótulos, o que eu, o que eu sempre penso, né? É igual garrafa de vinho, né? Não adianta você pegar um vinho bom e pegar o rótulo dele, colocar um rótulo de um vinho que é, sei lá, vamos dizer assim, barato ou mais fraco, que não é de uma procedência boa. Aquele vinho vai continuar sendo bom. Então ele tem aquela essência dele. E se você pegar uma garrafa de um vinho caro, do top dos tops aí dos vinhos, né? Se colocar vinagre, ele vai continuar sendo vinagre. Então, esse rótulo aí, ó, é o que muda. Não é isso que Cristo quer pra gente, né? Ele quer que a gente melhore internamente, né? Então, para a gente ser pessoas melhores, para a gente conseguir evoluir, e assim, como se fosse uma coisa natural. Ah, temos vários caminhos para percorrer, né? Não interessa qual caminho que você vai seguir, mas seja o caminho assim, natural, o caminho do bem, né? O caminho do amor, o caminho do justo, né? A gente ser justo, direito, né? Então, isso, esse, né? esse, isso é muito legal a gente comentar, né? Se onde a gente, É, aonde a gente vai chegar? é. Eu disparei falar aqui, eu não deixei você Uhum. falar. Eu tô só aqui concordando com você. Não tem nem o que falar, né? A gente tem que ter propósito e melhorar a nossa essência, né? O nosso conteúdo, né? Espiritual é importante. A reforma íntima é importantíssima, né? Nós estamos aqui para isso. Não é nem para reformar o outro, porque às vezes a gente tem essa pretensão, né?
mas a reforma é nossa, cada um fazendo a sua, né? E aí cai aqui, você estava contando dos grupos, né? O Senhor, aqui da narrativa, ele deu para um grupo, né, uma missão. O grupo deu suplemento, deu remédio para aquele grupo. O que foi acontecendo? O, através das diferenças, das discussões, da, da vaidade de cada um, um queria ir pelo caminho mais curto, outro caminho mais de montanha, ou seja, separou, né? Fez vários grupos, porque a gente não consegue também viver em grupo. É citado isso aqui, né? É, pensar que é melhor para o todo. O grupo tinha um propósito, que era para outros, né? Mas cada um quis ir por um lado, perdeu o tempo aí com discussões no meio do caminho e deu no que deu, né? Eu acho que você vai chegar lá nesse fim, né? Isso é muito legal a gente ver que a gente, assim, trazendo, né, pro dia a dia, né, a gente num grupo, né, você, igual você Hum, fala, ah, mas a gente tem, vamos falar assim, ah, tem duas opções. Opa, deu, 90% quer uma coisa, o outro não quer. Ah, então peraí, vamos pela maioria, né? Queria. Ah, mas tá empatado ali, tá igual, né? Opa, vamos sentar, vamos discutir. Mas quando eu falo discutir, numa situação pacífica, né? Vamos tentar chegar num bom senso ali que fica bom para ambas as partes, né? Então, Isso. você trazer isso da melhor maneira possível. Porque eu sempre falo, o diálogo é sempre a melhor opção. Uhum. E a gente tem em mente que a gente sozinho, né, não é nada. A gente faz parte de grupo, a gente já começa a vida em grupo, porque precisa do pai, da mãe para ter você. Já formou um pequeno grupo. Depois você vai ter irmão, o seu grupo vai aumentar. Aí a sua mãe e seu pai já veio de outro grupo que agrega esse grupo. Então a gente, qual que é o fim disso tudo? Não é formar uma grande família? Então não precisa discutir, brigar, ter opiniões, tudo bem, né? Opiniões, a minha opinião é, mas uma discussão pacífica, tranquila, não, eu aceito a sua opinião, é legal mesmo, né? Eu acho que seria assim o ideal na vida, né? Eu penso. E olha que legal. E é assim, com essa frase que ele terminou, aqui ele fala, né? A discussão, por mais proveitosa, nunca deve distrair-nos do serviço em que o Senhor nos deu a fazer. Então a gente nunca deve esquecer, né? Aquilo que a gente veio, Uhum, nosso propósito de sermos melhores, sermos calmos, sermos felizes, sermos uhum, amorosos com os próximos, né? Tratarmos bem. é. Isso é o principal. A gente só vai crescer e evoluir através do convívio, né? E o convívio, a gente bem sabe que é difícil a convivência, né? Viver com, viver com, mas eu que Jesus sempre nos diz para a gente não pensar tanto na gente mesmo, né? Não ser egoísta, que aí fica mais fácil conviver, pôr no lugar do outro, né? Ter o altruísmo, e fazendo assim a gente faz o bem pelo nosso núcleo e o bem à nossa volta. A gente aplica isso na casa espírita, é, na igreja católica, na escola, no trabalho. Imagina isso sendo, ampliando, se esparramando, né? É verdade. Aí a verdade acontece.
procurar sempre ser um mundo melhor, né? Né? Bom, Eu acho que é isso. da minha parte é isso. Não sei se você quer completar alguma coisa. Não, também já falei bastante o que eu pensei aqui de acordo com a lição, porque a lição ela tá bem clara aqui para a gente, né? Por mais que a gente tente esmiuçar ela de alguma maneira, ela é bem objetiva, né? Como sempre, a gente pode colocar ela para o nosso dia a dia, né? E pode também sempre lembrar as pessoas que estão no comando de alguma coisa, essas coisas, falar dessas coisas, quem está no comando, né? Ó, não é assim não, né? Você veio para ensinar, então não perde seu tempo discutindo. A gente tem essa oportunidade. Através da lição, ó, tem uma lição lá no Jesus no Lar que fala sobre isso, dá uma lidinha lá, né? Vai fazer o bem para a pessoa e para quem ele comanda também, né? É verdade. É A muito. gente Pode, tantas maneiras, né? é por aí mesmo. Concordo com você, Fabi. A gente pode usar ela de várias maneiras. É verdade. É que cada vez Mas que a gente lê, a primeiro, gente vai entender uma coisa a mais, né? é, esse é que é o importante, né, Felipe? Toda vez que a gente pega um livro para ler, uma lição para ler, a gente tem que aprender com ela, né? Não é, isso, porque às vezes a gente põe uma posição de vítima, fala, nossa, eu vou ler isso para aquele fulano lá que me atacou, né? A gente usa muito isso. Porque você está magoado, você fala, vou abrir uma lição aqui, para se consolar. Daí cai uma lição que fala do que a pessoa fez. Ah, lá, aí, ó, tá vendo? Ó, eu vou falar isso para ele. Não é assim. É para a gente primeiro, né? Se estivesse no lugar do fulano, você não ia agir da mesma maneira, Ó, pra você né? ver como é que é pra gente primeiro, igual você falou, né? Não vou perder tempo com isso, não. É isso que ele fala também na lição, né? Pode É, ser que em outra parte, por exemplo, na parte da outra pessoa, seja para perdoar e ela não perder tempo também com aquele remorso. Mas também é, serviu para dentro da gente, né? Que teve essa discussão aí. é. A gente vai ter N exemplos aí. Uhum. Eu no dia a dia, né? É verdade. No nosso dia a dia. Também já deu a hora nossa também, né? A gente já está no tempo aí já. É. Mas é isso então, Teve- pessoal. Da minha parte também está tudo aí. Espero ter contribuído aí um pouquinho aí. É sempre bom fazer essas lives aí, eu não fazia, né, antigamente. Mas é, depois fui convencido aí e estamos aí, né? E aí cada estudo diferente é uma glória na nossa vida, vamos dizer assim. é verdade. Então é Acrescento. bacana. Então, pessoal, Obrigada. espero que vocês Obrigada. também tenham aprendido tanto quanto a gente aprendeu, que esse ensinamento aí seja maravilhoso aí para todos. Fabi, obrigado aí pela participação. Obrigada, Maravilhoso Felipe. estrear com você aí essa live. Não é a sua primeira vez, mas eu falo estrear porque é a nossa primeira vez. Ah, junto, né? Mas é isso aí. Então, boa noite, pessoal. Fiquem com Deus. Espero Boa todos noite. vocês na terça que vem. Aí, terça que vem, eu estarei novamente aqui com vocês para passar alguma ideia nova aí para vocês. Tá bom? Beijão, pessoal. Até Beijo, mais. pessoal. Boa noite. Tchau.